Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total. Logo cedo trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal falando do Palmeiras, trazendo as notícias do Verdão. Temos duas notícias importantes no dia de hoje. Primeiro é sobre a apresentação do Caio Paulista, né? Caio Paulista foi apresentado e teremos hoje a coletiva da presidente Leila. E tem uma notícia também que é muito boa, que é a renovação do Abel Ferreira. Palmeiras encaminhou a renovação do Abel Ferreira aí, vai ficar até fim de 2025 no Palmeiras. Vamos aqui trazer o bom dia especial aí para a rapaziada. Primeiro aqui, bom dia, um ótimo domingo abençoado por Deus. Palmeiras, maior campeão brasileiro. Abraço, amigão. Tá aqui mais um, Thiago Rodrigues. Bom dia, meu nome é Thiago, sou aqui de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, passando um café e assistindo o seu vídeo. Avante palestra. Bom dia, sou de Taubaté, gosto muito do seu canal, sempre assisto os seus vídeos. Aí é muito bom, parabéns, continue assim. Obrigado aí para o Valmir. Bom dia, sou Lucas de Oliveira, manda um salve para nós, Palmeiras, sempre, Ourinho, São Paulo, salve aí para o Lucas. Tá aqui agora Davidson, bom dia. Davidson de São Paulo, capital, manda um abraço pro meu filhote Lucas Mateus, da cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Dá-lhe porco, bora para mais um ano abençoado de títulos. Então tá aí o bom dia para todos aí. E você que quer ter o seu bom dia no início do vídeo, é só você nesse vídeo aqui deixar o seu nome no comentário, a sua cidade, e deixa também o seu comentário, os melhores comentários a gente vai estar trazendo no vídeo de amanhã cedo. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Muito bom! Então o Abel se junta ao elenco e o Antero Greco se junta ao elenco do Sport Center. Alô, Antero! Substituição no telão ali do Abel para o Antero Greco. Mais 2 anos de Abel Ferreira no Verdão, então, o Antero. E o treinador chegou aí ao Catar, conheceu a estrutura do Al-Sadd, que queria levar o treinador. A família e ele decidiram que é melhor seguir no projeto vencedor, que é o do Palmeiras. Boa noite, Antero. Salve, salve Edu, salve Elton e fãs de esporte. Opa, agora falta eu saltar daqui para também o estúdio juntar-me a vocês. Né, Saad Bom era aquele que era do São Caetano, não é isso? Isso lá, anos 70, por aí. Deixa esse Al-Sadd mais para frente, haverá tempo. Bom, espera-se que realmente o anúncio desse novo acordo seja feito nesta terça-feira. E todos saem ganhando se assim ocorrer. Todos, peraí, do lado que veste, aqueles que vestem camisa verde e calções brancos, do lado palmeirense. É o que a torcida deseja, é o que a direção deseja. Pelo visto também está satisfeito o Abel, jogadores também o conhecem, né? A relação dele com o elenco é harmoniosa, certamente há seus momentos de tensão, mas que não vem a público. Muito bom esse aspecto, sinal de que desavenças, desencontros no Palmeiras de Abel são resolvidos internamente, né? E por isso a gente vê uma equipe que responde, ou um grupo, né, que atende aos desejos, aos pedidos, às orientações de seu treinador. A única coisa, Edu, que não vai bem é que eu tenho amigos, não diria assim exatamente que são palmeirenses, que admiram outras cores de camisas, rubro-negras, alvinegras, tricolores, etc. Conversei com alguns nesse final de tarde, eu só vi o seguinte: para, Antero, fora Abel. Dá para entender. Dá para entender. É isso, né, o Elton? O dinheiro do Catar parece que era muito grande, muito importante, mas dinheiro não é tudo. E ele vê um projeto esportivo continuando, que ele está indo tão bem. E agora com o Caio Paulista como uma grande opção. Eu não sei não se o Caio não vai disputar a posição com o Piquerez.
Eu acho que o Caio Paulista foi contratado, inclusive, para o Palmeiras, porque ele tem essa característica de ser um cara mais ofensivo. Ele é ponta de origem, né? Ele é atacante de origem e foi adaptado no Fluminense à lateral e no São Paulo ele se consolidou como lateral. Eu lembro que ao final da Copa do Brasil ele foi perguntado até, né? Lateral ou atacante? Ele, não, agora eu sou lateral. Só que no Palmeiras, o Abel ele já usou, por exemplo, o Mike como ponta. Num jogo de 3 zagueiros, o Piquerez se tornando um meio atacante, né, jogando um pouco mais aberto e com profundidade. Eu acho que ele tem essa capacidade das duas características, né, de ser um lateral, de fechar uma linha de 4 jogadores, como ele se acostumou a fazer nas últimas 2 temporadas. Mas eu acho que a característica principal dele, ele mostrou isso na Fonte Nova contra o Bahia, fazendo um gol decisivo, né, para o São Paulo contra o Bahia, um gol aos 50 do segundo tempo, saindo da direita, né, para dentro, uma finalização da entrada da área e algumas oportunidades aparecendo ali no fundo, que é algo que o Palmeiras busca. Sim. O Palmeiras buscou no Mike do lado direito, pode ter com o Caio Paulista do lado esquerdo. E não é nenhuma novidade, ele se defendendo muitas vezes, né? Não é nenhuma novidade no futebol brasileiro e no futebol paulista, particularmente, essa mudança de um clube para o outro. E aconteceu com grandes jogadores do futebol brasileiro. Sim. O Cafu jogou no São Paulo, foi para o Palmeiras. O Miller jogou no São Paulo, foi para o Palmeiras. O Júnior Baiano jogou no São Paulo, tudo bem. Alguns nem foram diretamente, né? Mas alguns se consolidaram num clube e jogaram no outro. O Caio Paulista, obviamente, não está ainda, né? Pode se tornar, não está no patamar desses jogadores, que foram muito questionados em alguns momentos na época. Mas é um movimento absolutamente natural. Vamos ver o encaixe dele nessa equipe. Eu acho que tem tudo para dar certo. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, informação do UOL da conta de que o Verdão está otimista em relação à renovação de contrato de Abel Ferreira por mais uma temporada. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro desse ano e seria estendido até o fim de 2025. O plano inicial da Leila Pereira era ficar com o Abel até o fim do seu segundo mandato. Ela ainda nem foi reeleita, mas já tinha planos de fazer um contrato até 2027. De acordo com o UOL, a negociação mais próxima é dessa extensão por uma temporada. Fui checar com o pessoal do Palmeiras e o que eu posso contar para vocês é que as negociações existem, estão em andamento, já acontecem há algumas semanas, mas o Abel ainda não disse sim à proposta de renovação. As coisas estão sendo debatidas, discutidas e podem chegar a essa prorrogação do contrato. Será que é por isso que Leila Pereira convocou uma entrevista para essa terça-feira para anunciar a renovação e a extensão do contrato do técnico português? Só para lembrar, em meio às especulações de que ele poderia ir para o Al Saad do Catar, quero contar que o Abel esteve de fato no Catar. Vocês lembram desse momento, né? Em dezembro eu cheguei a contar para vocês que ele tinha ido para lá, os assessores do Abel não confirmavam, agora é definitivo. Ele de fato esteve durante o seu período de férias conhecendo as instalações do Al Saad, que havia feito proposta gigante para sua contratação. Mas a visita acabou servindo para afastá-lo ainda mais do Al Saad. Não gostou da estrutura, não gostou do modelo do clube, não gostou, a família também não se mostrou muito animada para se mudar para o Catar e diante desse cenário cresce a chance de o Palmeiras estender o contrato do Abel, obviamente com um belo aumento salarial. Hoje ele ganha 2.800.000 reais por mês. Se o acordo vingar, seus vencimentos vão superar com alguma facilidade 3 milhões de reais mensais. Está muito bem pago, por sinal. Só para completar, Caio Paulista foi apresentado nessa segunda-feira e se colocou à disposição para jogar tanto como lateral esquerdo como ponta. E ele, inclusive, disse que nos treinos já foi utilizado nas duas funções. Esqueci de falar, tem mais um sujeito na frase, velho. Tem o Fluminense. Tá. E o Fluminense não deve pro São Paulo, Benjamin? Não, isso... Tô falando outra coisa. Cara, o Palmeiras chegou lá, o São Paulo ia parcelar e o caramba, blá, blá, blá. O Palmeiras chegou lá e falou, quanto que é cash, cara? Acabou. E a dívida que o Fluminense tem com o São Paulo? Você não fala? Isso é outra coisa. É outro problema? É outro problema. Tô o discutindo Caio o Caio Paulista. É um problema. Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Todo mundo tem que ter palavra na vida, eu concordo. Agora, não é porque você fala um negócio que você não pode voltar atrás, gente. Espera só um minuto. Benjamin, eu posso falar um negócio hoje aqui, falar, gente, eu nunca mais vou usar preto na vida, acabou. Cara, semana que vem eu posso falar, pode falar. Mas, ô Benja, nessa eu concordo com o velho aí, porque o bagulho é o seguinte, mano. O São Paulo, ele resgatou o Caio Paulista pro futebol. O Caio Paulista, ele tava esquecido no banco do Fluminense, e eu acho que nesse ponto, Benja, eu acho que tem que ter gratidão.
Por mais que você diga, a proposta do Palmeiras é mais vantajosa, eu acho que ele poderia ter alinhado, talvez não recebido o que o Palmeiras pagaria para ele, mas tentar melhorar a proposta que o São Paulo já tinha feito. Porque, cara, eu acho que gratidão é um negócio muito bonito na vida, cara. Eu acho que você virar as costas para alguém que te ajudou, por mais que você diga, o futebol é isso, o futebol é aquilo, eu concordo. O futebol, ele de fato é muito capitalista. Hoje, o dinheiro toma conta do futebol em todos os setores. Mas eu acho que a gratidão ainda ela tem que estar, sabe, latente. Mas deixa eu te falar, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho que o Caio Paulista poderia ter feito um esforço para permanecer no São Paulo. Ele não fez. O Caio Paulista estava esquecido no Fluminense, o São Paulo foi lá e buscou ele. Tá, beleza. São Paulo pagou, ele jogou, ele retribuiu ao São Paulo. Ele foi um destaque do São Paulo. Mas eu acho que faltou gratidão. Eu acho que faltou gratidão. Não é questão de gratidão, cara. Eu sou, sei lá. Gratidão e consideração também, cara. Claro que faltou, Benjamin. É claro que faltou, Benjamin. Eu vou te falar. Aqui, como diria Dom Corleone, não é nada pessoal, são negócios, velho. Aí eu tô mais com o Kleber, entendeu? A profissão do cara, o cara vive disso. Gente, eu acho que esse negócio dele dar a palavra lá. Aí eu tô com o Mano também, foi numa festa de comemoração de título, o cara tava no palco, entendeu? E aí, fico, lógico. O cara vai falar, não, gente, calma, vamos ver. Agora, é a vida do cara, é dinheiro. O Fluminense também queria receber à vista. Cara, eu vejo mais. Eu perdi muito, velho. Já faz muitos anos que minha cabeça pro futebol já não é a mesma que era há anos atrás. Hoje eu entendo que futebol é um negócio, velho. Infelizmente, para nós somos torcedores, é uma coisa. Para os caras que tá lá, é grana, meu. É um emprego, é dinheiro. O cara amarra um contrato de 4 anos, ele quer... põe isso no papel para ver quanto que dá de diferença. O clube tá fudido, é o Fluminense, quer receber à vista, o outro quer parcelar. É um business, cara, é negócio. Eu vejo como dinheiro. Infelizmente, é dinheiro. Vamos falar do Palmeiras, porque impressionante a informação trazida pelo Bruno Andrade e também pelo André Hernan. De que, primeiro, que o Palmeiras está encaminhando uma renovação com o Abel Ferreira por mais um ano. O objetivo da Leila Pereira sempre foi que ele terminasse o seu mandato, o mandato dela, né, numa possível reeleição, mas a gente nem sabe, né, se isso vai acontecer, mas sempre foi o ideal dela até o fim de 2027. Por enquanto, o que ela está conseguindo é uma renovação por mais um ano. O Abel Ferreira já tem contrato até 31 de dezembro deste ano de 2024, mas isso faz parte quando você tem um profissional valorizado, até mesmo para evitar assédio dos demais, né, ou dos demais mercados, inclusive, você já estende esse contrato. E aí tem valorização salarial, tem aumento de multa rescisória, tem uma série de circunstâncias que melhoram o contrato desse profissional. É o que está acontecendo com o Palmeiras e Abel Ferreira. Ele já tem um contrato muito bom, mas exatamente por tudo que ele vem fazendo nos últimos anos, o cara ainda conseguiu terminar a temporada campeão brasileiro, depois de simplesmente desacreditado, porque o Botafogo estava com a mão na taça, mas o Botafogo ramelou e o Palmeiras não tem nada com isso, foi lá, fez o dever de casa e conseguiu o título nacional. E ainda assim, ganhou a Supercopa, ganhou o Paulista e parecem títulos menores, né, diante de toda a expectativa que se tem do Palmeiras, mas não são, porque, né, não é todo time que termina o ano com 3 títulos conquistados dessa magnitude. Enfim, o Abel Ferreira, então, deve estender o seu vínculo por mais um ano, fim de 2025. Com isso, a Leila Pereira, né, trava um pouco desse assédio, especialmente nesse início de ano, e acho até que na próxima temporada. Claro que se chega aqui uma proposta irrecusável, tudo é conversado, tudo é discutido e, obviamente, contratos foram feitos também para serem quebrados, né, mediante multas e ressarcimentos, né, correspondentes. Mas, enfim, o Palmeiras está segurando um profissional que, acima de tudo, quer permanecer. Porque a informação do Bruno ela é mais significativa ainda. Muita gente havia questionado essa proposta do Al Saad do Catar, que oferecia, segundo um jornal catalão, o maior salário do mundo para um técnico brasileiro, superior ao que ganha Diego Simeone no Atlético de Madrid. E todo mundo imaginou que se essa proposta chegasse mesmo, seria muito difícil ou quase impossível de recusar. A gente está falando de 10 a 12 milhões de reais por mês para um profissional do futebol.
Então, assim, um negócio meio que impensável. Quando o Abel meio que desconversou a respeito disso, muita gente questionou porque, cara, se essa proposta viesse mesmo, vocês acham que o cara ia recusar? Pois bem, não só a proposta veio, ou viria, talvez ela não veio ainda ela não chegou de forma oficial, com papel timbrado, porque antes disso acontecer, existe toda uma conversa, uma negociação, incluindo uma visita oferecida dos catares para Abel Ferreira nas dependências do clube, a Doha, no Catar. E segundo o Bruno, ele foi até lá, visitou as instalações, ficou sabendo do projeto e não aceitou. E não aceitou e voltou, decidiu permanecer no Palmeiras e está encaminhando uma renovação. Ele não vai ganhar um salário ruim, mas a diferença ainda é muito grande, Só que pelas informações pesou o fato da família, as filhas e a esposa já estão morando no Brasil, já estão adaptadas e vamos combinar, né? Ele está num clube de excelência no futebol sul-americano e que pode fazer com que ele chegue num patamar superior do futebol se esta for a aspiração do Abel. E eu acho que é. Ele é muito jovem, ele havia treinado apenas equipes menores, né? Muito menores que o Palmeiras, por exemplo, o Braga e o PAOK da Grécia. E, obviamente, talvez ele tenha aspirações de treinar um dos grandes da Europa. E o Palmeiras é quem vai dar esse degrau para ele. Indo para o futebol do Catar, ele faz uma escolha, que é ganhar dinheiro e não tem nenhum problema nisso. Mas ele sai do mercado competitivo e do holofote do futebol. Estando aqui na América do Sul, voltando a ganhar uma Libertadores, como ele pode muito bem ganhar mais uma, disputar um Mundial de Clubes, ter representatividade aqui no cenário da América do Sul. Ele, por ser português, inclusive, os técnicos portugueses têm esse mercado lá fora, ele pode muito bem ser melhor observado por esses grandes clubes. Então, imagino que esse seja o objetivo do Abel. Além de tudo, ficar por aqui, continuar fazendo história. Para muitos já é o maior treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se não é o maior, ele já sentou à mesa há muito tempo com Oswaldo Brandão, Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Filpo Nunes, esses caras históricos das outras duas academias, e todo mundo já chegou à conclusão que estamos vivendo a terceira academia de futebol do Palmeiras. Ferreira está renovando seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Essa negociação está encaminhada. Ela começou logo depois do Campeonato Brasileiro e teve aquele papo de Al Saad e tal. O Palmeiras foi assertivo na questão da renovação. A renovação assinada até o fim de 2025. O Abel, evidentemente, vai ter ali uma premiação, um bônus na questão salarial por conquistas e por merecimento, claro, faz um grande trabalho, ainda recusou uma investida do Al Saad. Segundo o Bruno Andrade, né, companheiro do UOL, ele chegou a visitar o Catar, foi num jatinho particular lá, visitou as estruturas do Al Saad no Catar, mas não se convenceu do projeto, teve a questão familiar ali que foi muito importante também para não aceitar o Catar, e aí o Palmeiras foi avançando nessa questão da renovação, que deve ser batido o martelo aí, ou já está batido o martelo, já está encaminhado, mas a assinatura ainda essa semana. Então um contrato novo com o Abel, renovado até o fim de 2025, não até o fim de 2024, como era o contrato dele até então. Então isso dá uma garantia muito boa ao Palmeiras, muito boa à família do Abel, que está muito bem instalada no Brasil, ao próprio Abel e ao Palmeiras e à torcida do Palmeiras também, que respirou aliviada hoje depois dessa notícia aí, desse encaminhamento aí da renovação de contrato do Palmeiras com o Abel Ferreira. E claro, sem dúvida nenhuma, um trabalho que segue muito forte. Já tem uma decisão aí contra o São Paulo, um clássico no dia 4 de fevereiro, domingo. Esse jogo vai acontecer no estádio do Mineirão, então a possibilidade aí do Abel levantar mais um caneco aí logo no início de ano, nesse jogo da Supercopa do Brasil, com um contrato renovado. Vocês curtiram esse contrato renovado aí do Abel? Deixa nos comentários aqui, galera, não esqueçam. E eu vou falar do Taliel porque não se trata de informação. Ah, esses caras, o Palmeiras tá de olho, o Palmeiras vai contratar esses caras? Não, é um vídeo diferente. É um vídeo hoje para trazer 5 nomes de jogadores que estão no mercado, que poderiam ser ótimas opções ao Palmeiras e que tem justamente as características específicas que o Palmeiras trabalha para a contratação
de um atleta nessa posição para ser uma alternativa ao Veiga, ou então agora entrar na lacuna que ficou aberta com a venda do Arthur, tá? O que o Palmeiras busca de um jogador? Por que o Palmeiras ainda não contratou algum meia nesta última janela de transferências? Porque o Palmeiras quer um jogador de até no máximo 29 anos, que não custe mais do que 10 milhões de euros, que tenha experiência internacional, que seja um jogador que se adapte não só a jogar pela beirada do campo, mas também centralizado, e obviamente que ainda possa ter o chamado poder de revenda. Então é o ganho esportivo com o ganho financeiro. É difícil de você achar, porque meia hoje no futebol já é uma posição complicada. Agora, se você ainda afunila essas características, se você filtra para buscar um jogador, aí a busca se torna mais complicada. Mas ainda assim, dê uma olhadinha no mercado, fui me informar sobre alguns nomes e trago 5 jogadores a partir de agora para vocês que, na minha modesta opinião, com características e idades diferentes, caso chegassem ao Verdão, ficaria muito surpreso se não jogassem bem, tá bom? Então fique aqui comigo que hoje é o vídeo especial, mas antes rápido também agradecer. Dados dados, eu começo este vídeo com um jogador que já tem 28 anos, tá? Tá quase que no limite desse perfil do Palmeiras. Canhoto, o que eu gosto muito. Mas, neste exato momento, ele está sem clube. Ou seja, seria uma negociação muito mais acessível. É conversar com o jogador, oferecer um contrato que não seja, claro, muito caro, porque nem tem possibilidade de você se dispor a isso, né? Até porque o jogador está sem clube, repito, então dá para você barganhar bem financeiramente. E um atleta muito experiente aqui na América do Sul. Falo do Harlan Barreira. Conhecem? Colombiano? Repito, 28 anos. O último clube dele estava aqui agora há pouco, jogando Libertadores pelo Atlético Nacional. Foi destaque há alguns anos no Junior Barranquilla. Sim, Junior Barranquilla que disputou inclusive com ele final da Copa Sul-Americana de 2018. Ele ficou marcado naquele jogo contra o Atlético Paranaense na decisão, porque ele perdeu um pênalti no tempo normal que poderia ter dado o título à equipe do Junior Barranquilla. Mas o cara não pode ficar marcado porque errou um pênalti. Por exemplo, o Veiga errou pênalti na semifinal da Libertadores contra o Boca, que é o Rafael Veiga, um dos melhores meias e jogador de seleção brasileira. Então isso não pode ser uma pecha para que o cara não possa vestir uma camisa importante aqui na América do Sul. A questão toda é que, como está sem contrato e ele negociava e jogou muito pouco pelo Atlético Nacional na última temporada, poderia ser um chamado empecilho. Porém, repito, como se trata de um bom jogador, de um meia experiente, canhotinho, aquele meia central que pode ser uma alternativa ao Rafael Veiga, ele poderia chegar para ser reserva, que acho que não incomodaria. Poderia ser titular do lugar do Veiga tranquilamente em caso de convocação e o Palmeiras ganharia um jogador que recentemente era muito bem avaliado, tá bom? Então Harlan Barreira é o primeiro nome e esse, claro, com essa facilidade contratual porque não tem vínculo com o clube. Outro jogador, o segundo nome dessa lista, já é mais novo, tem 25 anos, tá? Jogador também canhoto, do jeito que eu gosto, argentino e que joga pelo Orlando City dos Estados Unidos. Falo do Martín Ojeda, que se destacou na Argentina jogando pelo Godoy Cruz, que também recentemente disputava a Libertadores, disputou Copa Sul-Americana, um time que está em ascensão por lá, tá? Esse já tem contrato até dezembro de 2025, chegou na temporada passada ao Orlando City, porém, segundo informações da mídia argentina, não se adaptou muito bem ao futebol norte-americano e muito menos a um time que promete muito e não acontece nada, o tal do Orlando City lá nos Estados Unidos, né? Então, ele nessa última temporada teve números, digamos assim, mais modestos, porém, números que não dá pra se desprezar. 42 partidas, 6 gols marcados e 7 assistências, tá? Até porque ele é um meia que atua no lado esquerdo e no lado direito do campo, tá? Em 2022, 2021, em comparação, né, e em contrapartida, quando estava na Argentina e no futebol muito mais competitivo, teve números fantásticos, tá? 45 jogos em 2022, 13 gols e 14 assistências, e em 2021, em 36 partidas, 15 gols
com 4 assistências. Ou seja, é um jogador fazedor de gol e que serve muito bem os companheiros, tá? Chegaria para ser uma alternativa ao Veiga, porque sabe jogar centralizado, mas em especial nesse lado direito do campo, podendo fechar pelo centro na vaga que o Arthur deixou em aberto. Então esse é um primeiro nome numa negociação que giraria em torno, pelos números avaliados, de cerca de 6 milhões de euros, tá bom? Ou seja, não é tão caro, é caro, mas também nada ponto fora da curva, tá bom? O terceiro nome que eu separei nessa lista aqui, esse já é um jogador, digamos assim, de mais know-how. Um jogador experiente, um jogador de seleção, destro, é um pouco mais velho, tem 29 anos, um meia ofensivo centralizado, com um contrato onde está até 2026. Mas esse é aquele jogador pronto, que chegaria, né, com o pé firme para se tornar titular. O nome dele é o Diego Valdés, chileno. Meia do América do México atual, tá fresquinho aí, fresquinho o título dele, campeão do torneio Apertura por lá. Trabalha inclusive com o técnico brasileiro André Jardini, que tem como auxiliar o PV, o Paulo Vitor, ex-técnico da base do Verdão. Ou seja, qualquer dúvida é só ligar pro PV para perguntar a respeito desse jogador. Ídolo da torcida, um dos capitães do América, tá? Na atual temporada, que segue em andamento lá no futebol mexicano, 16 jogos até agora tem o Diego Valdés com 8 gols e 2 assistências, ou seja, números altos, é aquele meia que pisa na área para fazer gol. E nas temporadas anteriores, números ótimos também. 2023, 22-23, 41 partidas, 14 gols e 12 assistências. E na 2021-22, 37 jogos com 13 gols e 11 assistências, e ele ainda estava nessa temporada 21-22 no Santos Laguna, ou seja, ele chegou recentemente ao América do México. Tá um jogador que está avaliado numa negociação de cerca de 7 milhões de euros. É caro, mas repito, com bons números, com essa experiência na seleção chilena, jogador de Copa América, chegaria para ser uma belíssima alternativa ao Veiga ou jogar com o Veiga, porque ele joga tanto centralizado como pode jogar também um pouco mais aberto pela direita, tá? Então esse é o nome do Diego Valdés, a terceira opção. O quarto jogador, esse já é mais novo, esse já mistura ser um meia barra ponta, aos moldes mais ou menos do que é o Arthur, um jogador agressivo, um jogador de velocidade, mas que faz várias funções no setor ofensivo. Um paraguaio de 24 anos e que joga aqui, ó, no Tajeres, inclusive, cujo nome dele é muito falado por torcedores do Palmeiras devido ao contato que ele tem na seleção paraguaia com o Gustavo Gomes. Ramon Sosa, tá? Jogador titular da seleção paraguaia, contrato até 2026, já está avaliado mais caro no mercado, cerca de 8 milhões de euros, e que na última temporada fez 10 gols, 7 assistências em 35 jogos. Jogava ao lado do Rodrigo Garro, esse meia que agora é reforço do Corinthians, tá? E ele pode ser uma alternativa não só ao Arthur como ao Veiga por jogar centralizado, mas ele pode jogar como um ponta esquerda e como falso 9. Então é aquele cara que o Abel Ferreira adoraria trabalhar, porque ele faz todas as funções, não reclama, e ele vem de uma temporada de evolução quando esteve no Rinácia La Plata, tá bom? Em 2022, 42 jogos, 6 gols e 7 assistências, ou seja, ele vem em franca evolução, por isso que os valores estão mais altos. Esse é o jogador que, dentro daquilo desses 5 nomes que eu coloquei, é o que mais pode executar diversas outras funções e com o melhor poder de revenda por ter apenas 24 anos, tá? E por fim, esse sim, pra mim é o meu preferido, porque é um jogador que eu já acompanho há muito tempo, né? É um cara de um currículo espetacular, passagem no futebol europeu, vitorioso na América do Sul. Esse já tem um valor mais alto, custa cerca no mercado de 10 milhões de euros, porém, conversando com alguns colegas argentinos, é uma negociação que se batesse aí em 8,5 no máximo, poderia dar jogo, tá? Falo no jogador que é ambidestro, de um meia ofensivo, que joga como falso 9, já jogou nessa função também como segundo atacante e também um ponta pela direita. Um argentino chamado Sebastián Driussi. Lembram dele? Acho que sim, né? Jogador que fez toda a carreira dele praticamente no River Plate, foi jogar no Zenit da Rússia, tricampeão russo, no River ele ganhou tudo, começou praticamente junto com o Gallardo por lá, entre 2014 e 2015,
campeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana com o River Plate, campeão da Recopa, campeão de Copa da Argentina, enfim, passou pelo futebol europeu. Fala agora com experiência de Liga dos Campeões do Zenit, ganhou por lá, um cara com muita experiência e que tem números espetaculares agora no Austin FC dos Estados Unidos. Ele está na MLS, tá? Então, qual que é a desvantagem de trazer um cara desse? Jogar num futebol, assim como o Reda, que não tem tanta competitividade, né? E além de tudo, esses clubes são ricos e dificilmente fazem negócios com valores que são na chamada barganha. Porém, por outro lado, a vantagem é um cara ainda novo, de 27 anos, um cara que pode ser segundo atacante, meia ou ponta, não está em radar de seleção, ou seja, nunca foi convocado para a seleção principal da Argentina, tá? Apenas para a seleção sub-20, ou seja, em caso de convocação de alguém no elenco do Palmeiras, ele continua jogando sem nenhuma dificuldade. E também conversando com colegas argentinos, um cara que se seduziria a voltar para a América do Sul para trabalhar num projeto que brigue por título de Libertadores como o Palmeiras, tá? Lembrando que, ó, os números do Sebastião Driussi na última temporada, 30 jogos pelo Austin, 13 gols e 4 assistências, tá? 17 participações em gols em 30 jogos. Em 2022, 39 partidas, 25 gols marcados e 6 assistências. Vejam que é o cara que tem muita facilidade em pisar na área. 2021, 7 gols e 7 assistências quando estava na troca de clube em 39 partidas. Em 2020 e 2019 ele estava no Zenit, tá bom? Em 2020 foram 33 jogos com 4 gols e 2 assistências. E em 2019, numa temporada alta dele no futebol europeu, 42 jogos, 13 gols e 10 assistências, tá? Lembrando que a última temporada dele no River, a temporada melhor que ele fez, 2017, com 21 gols marcados e 3 assistências. Esse, pra mim, seria o meu preferido, tá? Um jogador campeão de Libertadores, acostumado a grandes camisas, um cara que não sentiria nenhum tipo de peso pra jogar no Palmeiras, talentosíssimo e pode jogar junto do Rafael Veiga, pode jogar junto de um ponteiro, pode jogar como um centroavante caso, por exemplo, o Endrick vá embora, né? Porque ele já fez essa função no River Plate, porque ele jogava junto com o Lucas Alário, hoje jogador da equipe do Internacional, ou seja, um atacante, um meio atacante completo. Porém, não custaria barato, seria um grande esforço de negociação, mas, repito, esse, se chegasse ao Palmeiras, chegaria para se tornar ídolo da torcida, tá bom? Então, esses os 5 nomes que eu coloquei pra vocês. Harlan Barreira, colombiano, Martín Reda, argentino, Diego Valdés, chileno, Ramon Sosa, paraguaio e Sebastião Driussi, argentino. 5 caras dentro do perfil que o Palmeiras traçou de contratar um atleta com características bem específicas para ser um meia, cujos valores de mercado não são tão altos, com boas estatísticas, com possibilidade de poder de revenda e que fariam outras funções além das posições de origem, como gosta o técnico Abel Ferreira. Então tá aí, pessoal, foi a imprensa repercutindo a apresentação do Caio Paulista e falando também, né, sobre a permanência do Abel Ferreira no Verdão. Abel Ferreira vai ficar até o final de 2025 e isso é muito bom aí, pois o Abel Ferreira é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.